Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, sou atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Esse aqui é o canal Comunidade FEUF, um espaço que nós criamos para continuar nossos debates ao longo desse período de pandemia. Estamos aqui hoje para a 11ª conversa com a FEUF, com o tema Por uma Educação Infantil como Projeto Sociedade, questões para o debate. Quem vai mediar a conversa hoje é a minha colega Nazaré, então ela vai apresentar os debatedores. Só aproveito agora para agradecer então aos nossos colegas do Sensibiliza, Michele e Josiane, que ajudam a tornar a nossa conversa mais acessível. Então passo a palavra para você, Nazaré, fica à vontade e eu volto só no final. Um abraço, pessoal. Abraço, Fernando, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Começo agradecendo a direção da Faculdade de Educação, na pessoa do meu colega Fernando Pena, pela proposta do canal, aos intérpretes de Libras, Michele e Josiane, que podem estar conosco nessa tarde, as colegas e o colega que compõem essa mesa e todos os interlocutores que vieram dialogar conosco hoje. O que nos mobiliza a propor essa mesa intitulada Por uma Educação Infantil como Projeto de Sociedade, Questões para o Debate, é pensar coletivamente sobre os processos, transformações e impactos que atravessam e marcam o cenário da educação infantil. Na esfera macro, a conjuntura política e econômica da pandemia impõe reflexões e ações urgentes. No campo do micro, professoras, professores, gestores, famílias, crianças se veem diante da dinâmica, muitas vezes solitária, de responder a demandas sobre aulas remotas, protocolos para a reabertura das instituições, muitas vezes impulsionado por pressão popular e oportunismo político. São muitos os desafios a serem enfrentados, anunciados e vividos já no período pré-pandemia, mas que se acentuam e se agudizam nesse cenário, para os quais não temos respostas, mas o compromisso de reafirmar a educação infantil e seu papel humano e político na tessitura social. Essas questões colocadas, eu passo a palavra para os integrantes da mesa, professora doutora Nelise Nascimento, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, professora doutora Marta Maia, minha colega na Faculdade de Educação da UF, e o professor Tiago Araújo, especialista em educação infantil, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que colocarão, por fim, as questões para a amplificação desse debate para o nosso diálogo. E, conjuntamente, possamos construir indagações e proposições na construção da educação infantil como um projeto de sociedade. Passo, então, a palavra à minha colega, a professora Nelise Nascimento. Boa tarde a todos e todas. Alegria estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muitíssimo a professora Nazaré Saluto pelo convite e também a oportunidade de estar aqui com a professora Marta Maia, com o professor Tiago Araújo e debater esse tema que é tão importante para nós todos. Eu separei uma apresentação que trouxe como título, né, Por uma Educação Infantil como Projeto de Sociedade, Questões Políticas e Práticas. Que tem um destaque na fala da professora Nazaré, que são as questões que tínhamos antes da pandemia, que se tornam ainda mais agudas, né? Assim, quais são os impactos que teremos da pandemia, os ecos da pandemia, que na verdade eram questões que não tínhamos resolvido anteriormente a esse momento histórico que estamos vivendo. Então, eu vou pedir que a Nazaré passe a próxima prancha, por favor. Então, qual seria esse contexto, né, que me move hoje para esse debate? Um contexto político da inclusão obrigatória da entrada das crianças de 4 e 5 anos no sistema e políticas que encaminham para uma escolarização cada vez mais ampliada. Então, temos a Constituição de 88, depois temos a LDB 93, 94, 96, que faz a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Isso é um marco muito importante na escolarização das crianças. E, recentemente, temos uma política
a obrigatoriedade da pré-escola, provoca a obrigatoriedade da pré-escola, ampliando a educação obrigatória, né, dos 4 aos 17 anos, e também é nessa mesma política que temos a instituição de uma base nacional comum curricular. O nosso desafio é pensar que a política ela é considerada como uma ampliação do direito das crianças, mas ela provoca impactos nessa experiência de ser criança dentro das instituições educacionais. E é sobre essa experiência que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Isso porque, como diz a Manuela Ferreira, uma das maiores mudanças nos seus mundos sociais ocorre quando as crianças passam a frequentar regularmente o jardim de infância, já que assinala um primeiro momento em que, cotidianamente, elas permanecem num outro contexto, espaço-tempo, organizado crianças por um outro adulto, com outras crianças, meninos e meninas de diferentes pertenças sociais, mas de idades similares. Então, que a autora portuguesa, e por isso ela fala do jardim de infância, essa nomenclatura utilizada em Portugal, o que a Manuela Vieiro vai falar é desse impacto que é a sociedade escolher uma forma de ação social que inclui as crianças. Essa forma que apresenta relações desiguais de escolha. Então, as crianças não escolhem ir para a escola, assim também as crianças não escolhem com quem estarão nas escolas. São os adultos que fazem essa escolha. Quais os grupos, como organizaremos por faixa etária, organizaríamos por nada, e as crianças são um convívio, que é um convívio social com pessoas, em apostas, em momentos de crescimento, em compartilhar experiência, mas que não são elas que escolhem essas nas quais elas vão estar presentes durante toda a escolarização ao longo de um ano. Pode passar, Nasa. Então, temos a LDB, que fala dessa entrada da criança na educação básica, e depois políticas que encaminham para essa obrigatoriedade e normatização, porque a BNCC ela apresenta um núcleo mínimo estruturante para que as instituições, as redes, possam dar o seu currículo a partir dela. Mas quando ela apresenta um núcleo mínimo estruturante, ela já traz em si uma perspectiva e um encaminhamento das práticas. Então, essa é uma outra forma de atuação, nesse currículo e no que vai ser vivido dentro das instituições. E aí, por alegria de estar aqui hoje com a Marta e com a Nazaré, e também com o Tiago, eu escolhi um evento que está publicado nesse livro, Ética, que é o livro que eu, a Nazaré e a professora Marta temos também um artigo. Então, achei que era uma oportunidade boa também de homenagear a nossa orientadora, a professora Sônia Kramer, que também nos une aqui nesse momento hoje. Então, eu vou trazer uma situação observada em uma escola infantil, que é uma situação em que as crianças brincam de escolinha. Então, era uma vez em uma mesa, né, da sala, a dramatização de escolinha nomeada pelas crianças. Uma das crianças assume o papel de aluno e o outro de professor. Imediatamente, o professor pega o livro Quem Tem Medo de Fantasma e conta a história a partir das gravuras. Era uma vez um menino que morava em um castelo. Wagner observa a brincadeira um pouco afastado da dupla. Depois de alguns minutos, pega um livro e também começa a contar a história olhando para a dupla. Em tom de voz baixa, ele termina. Da história, muito bem. Após alguns minutos, parece ter cansado de brincar sozinho e se aproxima dos colegas. Posso ser aluno dessa escola? E os meninos respondem, sim. E um deles completa, senta aí. A criança que faz o papel do professor pega outra história e pergunta o título aos amigos, né? Quem tem medo de trovão? Um dos meninos responde, eu. Uma outra criança distante se envolve no enredo, eu também.
Alguém que já conhecia essa história começa a fazer observações. A brincadeira começa a envolver a turma toda. O professor intervém. Para de atrapalhar a aula, porque quem atrapalha a aula, a polícia chega e prende. O que essa situação, esse evento passado, nos ajuda a pensar sobre o cotidiano da educação infantil, os desafios que vivíamos antes e após a pandemia? Parece-nos uma situação corriqueira, crianças brincando. Mas quando colocamos uma lente de aumento sobre essa situação, vemos como são as interpretações das crianças e seus modos de ser e estar no mundo. As crianças não de qualquer brincadeira. De uma brincadeira que elas nomeiam como escolinha. O que é brincar de escolinha? O que é esse lugar que no mundo tem o tamanho das crianças, mas normalmente é nomeado de uma forma diminutiva? A escolinha, a musiquinha, a historinha, senta na cadeirinha, e isso aparece nas vozes das crianças. E aí, na relação delas, vários elementos nos ajudam a pensar sobre o nosso cotidiano. Um deles é a postura do professor, né? A postura à frente do grupo. O segundo seria o marcador temporal que a literatura traz. Aliás, poderíamos discutir vários elementos sobre a literatura, mas infelizmente ou faremos no debate ou faremos uma outra oportunidade para isso. Mas ele traz um marcador temporal que é presente das histórias de literatura infantil. Era uma vez um menino que morava em um castelo. Às vezes a história se passa no futuro e as crianças começam com Era uma vez, ou em um tempo distante, o que mostra que elas estão nessa inserção na cultura via literatura. Mas voltemos à situação do cotidiano, os marcadores que nos apresentam essa situação. Quando ele pergunta, gostaram da história? Muito bem, ele se remete a uma prática comum na educação infantil. A gente conta a história para as crianças e no final pergunta, gostaram da história? Agora tem uma sutil, uma nuance quando ele fala disso. Parece que ele já sabe qual é a resposta. Gostaram da história? Só que a resposta, sim. E é esse coro, é sobre as crianças no cotidiano da educação infantil que eu gostaria de que nós colocássemos uma lente de aumento hoje. O que a escola de educação infantil produz que se mostra nesse fato das crianças estarem brincando? Na escola sempre há um comentário após a história. Às vezes as crianças não gostam da história, mas esse comentário também, por vezes, não tem espaço. Mas vamos à situação dos nossos amigos aqui brincando de escolinha. Pergunta de um modo muito sábio, quando ele quer entrar na brincadeira, se ele pode ser aluno da escola. Tem um trabalho da Julie Delalande, que investiga as crianças no recreio, que ele faz um mapeamento no campo da antropologia da infância sobre as estratégias de entrada das crianças na brincadeira. Esse também é um tema da Ângela Borba, colega de você da UF, que também tem mapeamento no campo da sociologia da infância das estratégias da criança de entrada na brincadeira. Tanto o trabalho da Ângela Borba quanto o trabalho da Julie Delalande, eles falam dessas estratégias e mapeiam que as crianças que têm mais sucesso na entrada da brincadeira são as crianças que perguntam se podem ocupar um papel que não seja o papel do protagonista. Assim, ele pergunta, posso ser aluno dessa escola? Aí eu lanço a pergunta para a gente pensar. O que é uma criança que pergunta na educação infantil, posso ser aluno dessa escola? Então, a atuação do professor reproduz um modelo de escola no qual o ensino-aprendizagem se dá em desiguais relações de saber e de poder. Pode passar. Como uma ideia do que seria posso ser aluno da escola, nós fomos lá na sociologia para entender o ofício do aluno. O ofício do aluno é um conceito trabalhado pelo Perrenot na sociologia e também está presente na sociologia da infância. Tanto a professora Regine Sirrotar,
da França, como o professor Manuel Sarmento de Portugal, tratam desse ensinamento do que é ser aluno da escola. E nos chama também a atenção de que temos uma apropriação do conceito da origem da palavra aluno. Ainda assim, por vezes, quando conversamos entre nós, quando nos referimos às crianças do berçário, nomeamos dentro da escola como alunos. Então, fora da escola, falamos das crianças como crianças. E dentro da escola, independente da idade que elas possuam, nomeamos ela como aluno. Talvez essa seja uma pista que as crianças nos dão brincando de escolinha, de que esse não é do vazio. Ser aluno de escola significa ter determinada postura. Nós mesmos, como terminamos a faculdade sentando nas mesmas cadeiras. O que significa essa divisão territorial que fazemos todo dia para o mesmo local? Então, o professor Manuel Sarmento, no seu trabalho, fala sobre esse ofício da criança na construção da identidade do aluno, que vai cercar toda a trajetória dela escolar. E ela começa lá e vai até a universidade. Estariam envolvidos nesse aprendizado determinadas características como rapidez. Gostaram da história? Sim. Desembaraço. O que vocês acharam? Prontidão, esforço, obediência, interesse, perseverança e saber jogar o jogo. Esse termo, saber jogar o jogo, está num trabalho da professora Regine Sirotá, e ela vai dizendo que desde muito cedo as crianças instituem determinadas práticas que são de autorais, mas que quando elas são questionadas pelos adultos sobre o que elas estão fazendo, elas respondem aquilo que os adultos gostariam de ouvir, ou aquilo que cabe resposta no cotidiano. Então, para a pergunta, gostaram da história? Nós sabemos que a resposta é sim. E as crianças também sabem jogar esse jogo. Pode passar, Nasa. Tanto destaca que a criança passa como ofício a aprendizagem da cultura escolar, ajustando-se à disciplina do corpo e da mente, introduzida pelas regras e pela hierarquia dos estabelecimentos de ensino que frequentam. Essa disciplina da mente estaria nessa resposta que só cabe, por vezes, de uma mesma maneira dentro das instituições. E essa disciplina do corpo, ela se apresenta em tantas outras práticas, e aqui eu vou destacar duas delas. A primeira é que, no grupo de pesquisa, estiveram 21 instituições de educação infantil da cidade do Rio de Janeiro, e em todas essas instituições, em todas as turmas observadas, por vezes observamos 2 a 3 turmas por instituição, todas elas tinham a prática de uma roda de conversa, ou nomeado pelos sujeitos da pesquisa como rodinha, e a organização das crianças em fila para o deslocamento para a instituição. Sobre a roda de conversa, ela no cotidiano da educação infantil, lá nos anos 90, tem um livro, A Roda e o Registro, como uma ideia de participação colaborativa das crianças no seu fazer, no cotidiano, na definição, numa busca de diminuir um pouco essa desigualdade de poder. Mas essa rodinha que a gente observa hoje, ela convoca a gente a questionar a sua existência exatamente pela forma como foi homogeneizada de anos. Então, os passos de escuta para as experiências das crianças nessa dito rodinha, A gente senta na rodinha para anunciar às crianças o que elas vão viver, ou a gente senta na rodinha para definir crianças o que viveremos juntos? Um outro aspecto é a questão da organização e deslocamento das crianças por fila. Isso também foi visto em todas as instituições observadas. Por vezes, o banheiro fica a 20 metros da sala de aula. E ainda assim, faz a fila para chegar até o banheiro. O que é esse ordenamento, Que quase que quando a gente cresce, a gente vê uma fila, a gente estica o olho para pensar assim, eu entro ou não entro nessa fila? A gente nem sabe que a fila existe, mas a gente tem uma curiosidade de que essa fila. Então, esse chamado que a escola faz para essa disciplina do corpo
É uma questão que talvez a gente possa repensar agora na pandemia. O que será voltar para esse lugar cuja disciplina foi instituída de forma tão forte nas experiências infantis, agora foi retirado com a pandemia. Então, nesse retorno, né, poderíamos revisitar essa prática e questionar o que queremos seguir, né, e o que queremos deixar para fora, de fora. Nesse sentido, chama a atenção de que, embora as crianças saibam jogar o jogo, nós também temos, e infelizmente não coube aqui pelo nosso tempo, uma série de eventos nos quais a criança traz os não ditos, suas interpretações, sua forma de jogar o jogo, mas com uma autoria que desafia, por vezes, adultos. Então, diante das exigências escolares, as crianças também verbalizam que esperam da instituição. O grande problema que encontramos na pesquisa é que são poucos os espaços de escuta. E tenhamos o espaço da rodinha. Há uma desigualdade de poder entre o que é esperado das crianças e o que elas podem verbalizar que esperam dos adultos e das instituições. As crianças, ao serem ouvidas, indicam, entre outros desejos, mais espaço de interação entre elas, mais tempo de brincadeiras no pátio e a oportunidade de definir alguns aspectos da rotina, como a organização das atividades, a hora da merenda e a organização do espaço. Por vezes, as crianças chegam e botam a mochila no lugar. Aí a gente vai lá e fala, fulano, bota a mochila em tal lugar, vai lá botar a mochila no lugar. Mas aquele lugar que a criança, a mochila, pode ser considerada para ela um lugar. Mas a gente convencionou que o lugar de botar a mochila é embaixo de um determinado quadro onde estão os ganchos. E não discutimos com as crianças como organizaremos esse espaço no qual elas vão passar 200 dias letivos. Né? Políticas encaminham as crianças para a escolarização obrigatória, currículo mínimo, fica para nós, os professores, o desafio de revisitarmos as práticas para que possamos efetivamente uma educação infantil que comporte um projeto de infância e não a continuação da produção do silenciamento e docilização dos corpos infantis. Muito obrigada. Obrigada, professora Annelise. Eu acho que você traz uma primeira provocação para o debate, Annelise, sobre as crianças, suas infâncias e a força da escolarização na vida das crianças. Eu acho que nesse debate que propomos, cabe perguntar, né, socialmente, será que debatemos a força, o impacto do atravessamento dessa escolarização na vida das crianças, na vida da própria sociedade? Enfim, fica mais uma questão para o debate. Passo a palavra agora para a professora Marta Maia, minha colega na Faculdade de Educação. Bom, gente, boa tarde. Eu agradeço a Nazaré pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando, a Annelise, o Tiago, a Josilene e Josiane e a Michele aqui pelo nosso apoio aqui em Libras, e ao Fernando por esse canal, por essa possibilidade da gente ter esse diálogo com a comunidade, né? Bom, a Annelise trilhou o caminho do olhar através das crianças, né? Chegando até esse profissional. E eu vou falar, então, um pouco desse profissional, dessa preocupação com esse profissional. Porque educação infantil, se você não tem um profissional, e aí o que a Annelise traz já aponta, um profissional mais do que comprometido, um profissional formado e atento, bem formado e atento, a gente perde muito, né? E aí, sim, eu começo desse tempo que a gente vive hoje, né? Desse tempo de crise, desse tempo de pandemia que faz um rompimento daquela rotina, né? De um dito normal que a gente tinha. E hoje se fala de um novo normal, com muitas aspas, né? Porque esse novo normal é uma grande incógnita. Mas quando a gente se vê diante do momento da pandemia, a gente vê assim a fragilidade das nossas instituições, né? E a educação não fica atrás. A gente vê a fragilidade da escola.
E na educação infantil isso fica muito claro, né? Tanto que quando a gente começa a ler, quando nós começamos a observar os documentos elaborados em vários lugares, pensando num possível retorno, a gente vai olhando que o que a gente tem hoje de educação infantil, na grande maioria das redes, em boa parte das redes, pode-se afirmar, e na rede que eu conheço mais particularmente, que é da cidade de Niterói, os espaços, eles já não são bons, eles já não são adequados, eles já não eram adequados. E aí, com o que a gente tem hoje, com o que se projeta para um retorno de educação infantil em algum momento, os tempos e os espaços já não eram adequados. As condições, as rotinas e as condições, inclusive de higiene, elas já não eram adequadas. Porque quando você coloca crianças dormindo nariz com nariz, isso não era para acontecer antes. Isso acontecia. E isso era, assim, normalizado pelas escolas, né? Espaços pouco arejados, né? Ainda de uma inadequação. A educação infantil já não tinha uma boa oferta, já não tinha aquilo que lhe era de direito. E a crise expõe. E aí, nesse momento, crianças em casa, pais preocupados, professores também afastados, cada um nos seus espaços com as suas angústias, e aí nós temos cada um preocupado com a sua própria vida, com os seus, mas também com uma grande guerra de informações, porque num país onde se reinam as fake news, as informações são sempre muito inconclusas, e até o ineditismo da situação traz essa inconclusão, essa incerteza com as informações, mas ainda vivem com um tal de um trabalho remoto, que não era para acontecer na educação infantil, não é, e as escolas encontram, e aí vou falar particularmente das privadas, que encontram mecanismos para fazê-lo. As públicas, a gente tende a acreditar que haja outras possibilidades, e tem acompanhado outras possibilidades, embora a gente observe nas redes sociais que aquelas escolas e aqueles profissionais que tinham este trabalho do controle, da submissão, da obediência, do assujeitamento dos corpos, das mentes, isso aparece nas redes. Né? O ensino infantil, que não era para acontecer, porque a educação infantil, ele está explanado nas redes sociais também. Isso coexiste, né? Nas escolas e nas redes. Está publicizado. E aí, a gente tinha esses profissionais, vivendo todas essas angústias, e começa a rondar uma ameaça de retorno, né? Começa o assunto do retorno, seja para quando for. No primeiro mês, um mês e meio, não se falava nisso. Aí, de repente, começa... E diante da percepção de que essa angústia crescia e de que não podíamos voltar para a escola rendidos, né, pela desinformação e pelo medo, a gente começa a fazer uma organização, né, que se torna um coletivo. E aí eu vou falar um pouco dessa lógica desse coletivo, né? Primeiro, o que é esse coletivo? É um encontro de profissionais e de pessoas implicadas com a educação infantil. Nesse encontro, você tem professores de rede públicas e privadas, professores universitários, pesquisadores, profissionais das escolas em geral, inclusive de outras áreas que não são da educação, mas pessoas implicadas com a educação infantil. Qual é a lógica qual é a proposta de trabalho desse coletivo? É a escuta, né? O princípio é o diálogo, é a escuta. E aí a gente vai lá pensar lá em Bakhtin, né? Que os processos formativos são dialógicos, né? O processo de constituição dos sujeitos são dialógicos. E a escola, que devia ser um lugar de diálogo, a educação, que devia ser um lugar de diálogo, nesse momento da pandemia, a gente percebe ainda mais essa ausência. Porque se as pessoas estão nas suas casas, os gestores, eles não estão em diálogo com esses profissionais. A gente percebe, no primeiro momento, eu acho que é compreensível. Ninguém esperava viver isso, né? Ninguém há 15, 20 anos falou assim, quando chegar a pandemia, eu vou agir assim. Tudo bem, é o ineditismo. E aí eu acho que é compreensível que, no primeiro momento, os gestores fiquem mudos, não sabemos o que fazer. Mas quando você começa a tecer documentos e propostas políticas de retorno, e mesmo de atuação durante a pandemia, como é que isso se dá sem um diálogo com esse sujeito que não
ponta. É ele quem vai fazer essa educação infantil acontecer. E a gente sabe que há redes e há escolas que estão preparando materiais que até nos parecem ser sérios, pelas notícias que a gente tem, em alguns lugares. Mas que é ao tom de um silêncio com um profissional da escola. Quando a gente começa a conversa nesse coletivo, no mês de maio, no meado de maio, o que aflora ali, né? A necessidade da fala, a necessidade de ser ouvido. E o processo formativo que vem se dando, né, a partir de então, é marcado por essa característica, né? Uma professora esses dias falava num encontro bem recente do seu medo de reencontrar um aluno, da sua tristeza, da sua vergonha, do sentimento, da preocupação em reencontrar mais para frente um aluno na escola, quando houver um retorno, o qual a mãe trabalha numa instituição que trata a Covid. E aí ela fala, eu vou olhar para ele e vou lembrar disso, que ele pode ser um forte agente de contágio. Né? E aí ela fala disso confusamente, e ali é um lugar onde ela pode falar. Né? Esse espaço de dizer, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E aí, estar neste grupo vem potencializando isso. Numa lógica, a Annalise falou da roda e o registro, é na lógica da roda, né? É numa lógica que a gente vai buscar lá em Madalena Freire, né, do educador, que vai trazer muitos elementos para a gente de pensar na potência, né, de estar em diálogo com os pares. E aí o coletivo é isso, né? É estarmos em pares, olhando para esse tempo. Mas falar agora de educação infantil, justamente na suspensão, pois esse parece o grande mote, sabe? Enquanto a gente não está lá fazendo, é um tempo de distanciamento em que se pode falar. Enquanto a gente está lá discutindo, volta ou não volta, como que volta, será que volta? O que está sendo discutido como fundo? Uma ideia de educação infantil. Uma proposta de educação infantil. Porque, como a Annelise mostrou, a gente já tem uma formulação legal, a gente tem uma formulação teórica, o que eu quero estar chamando de um estatuto de educação infantil. No Brasil, a gente tem um estatuto de que é educação infantil. A gente pode segurar na mão e falar assim, olha, a gente sabe o que a gente está falando, de que a gente está falando quando fala em educação infantil. Só que isso, na verdade, não se disseminou, não se capilarizou o suficiente na sociedade. Quando vem a pandemia, que há um rompimento disso, inaugura-se uma outra coisa, o medo de perder este estatuto. Porque as propostas que estão sendo organizadas de retorno são propostas de rompimento com esse estatuto, de um rompimento com as diretrizes curriculares. Porque crianças sentadas com materiais isoladamente, sem estarem em contato umas com as outras, isso é uma coisa outra, mas não é educação infantil. Né? E a gente precisa nomear o que seja isso. Se for feito, tem que nomear. É uma outra coisa. Tem que ter um estatuto próprio, que não é o nosso. Mas enquanto estamos nesses encontros, o que a gente vem observando é que ele traz essa possibilidade, e aí eu vou lá em Benjamin, né, com a questão da narrativa. Quando as pessoas narram as suas experiências e elas se escutam, e elas podem... nós tivemos alguns encontros em que foi possível perceber o seguinte: as pessoas retornaram para si mesmas, para suas escolas, para os encontros virtuais das escolas, e foram procurar aquilo que era passível e digno de ser narrado. Isso é tão benjaminiano, né? E aí as pessoas começam a prestar atenção nas narrativas, e elas começam... A gente vem vivendo um processo formativo desse encontro. Mas o que a gente deseja com isso? Né? A gente deseja que esses sujeitos eles possam estar repensando suas práticas e repensando que educação infantil é essa. Que educação infantil a gente vai aceitar fazer daqui para frente. Que educação infantil a gente vai segurar nas mãos para fazer daqui para frente. E com isso, assim, a gente vive um momento de rompimento, a gente daqui a pouco vai estar, eu espero que em condições muito seguras, desejo, né? Muito seguras de retorno, e a gente vai poder dizer assim, é essa educação infantil que a gente afirma. Mas como um projeto de sociedade, a gente precisa estar implicado em que sociedade é essa que a gente está falando.
Porque se a gente aceita isso que está sendo proposto, inclusive para a educação infantil, a gente está admitindo que a gente vai ter uma geração de crianças condicionadas a olharem para si e por si, a cuidarem de si. Eu escutava o Gregório do Vivier falando esses dias sobre o cuidado. E aí ele sintetizou uma fala assim, de que hoje se fala muito no autocuidado. E ele vai esmiuçar e dizer assim, mas o autocuidado, numa lógica neoliberal, é o não cuidado do outro. Porque a lógica do cuidado é cuidar do outro. E quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim, e ele cuida de mim também. Quer dizer, é uma perspectiva de uma sociedade que pensa coletivamente, né? E não na individualidade. Mas numa sociedade produtivista, numa sociedade apressada, que não tem tempo para a infância, o cuidado ele vai sendo estigmatizado. E aí, desde aquela discussão que nos parece antiga, mas não é, incrivelmente atual, de o que é o cuidado na educação infantil, o que é o cuidado na educação, se é possível educar sem cuidado, se é preciso fazer uma separação de nomes e de conceitos, a gente vê que falar do cuidado é importantíssimo, porque senão a gente vai entrar numa lógica do autocuidado. Cuide de você, use o seu material sozinho, não fale com um coleguinha, não encoste nele, não divida, não empreste, não isso vai perfeitamente ao encontro de um projeto de sociedade individualista que a gente já tem. Né? A gente vem malhando em ferro frio na contramão disso, e hoje nós estamos no limiar de perder uma construção de uma lógica de coletividade. Não de um coletivismo, mas de uma coletividade. Né? Quando respeitadas as singularidades, o coletivo, né, fala primeiro, fala mais alto, né, se sobrepõe ao individualismo. E com isso, Nazaré, desculpa, eu não controlei meu tempo. Eu não prestei atenção nele. Tenho 2 minutos? Ótimo. E aí, para fechar, eu vou buscar aqui um conceito importante que eu adoro, né? De Benjamin, eu acho que é o conceito que primeiro me acolheu e que me acolhe sempre que eu fico com a realidade mais confusa, que é um conceito de caráter destrutivo, que eu não vou saber explicar ele completamente da maneira belíssima que Benjamin faz em 2 páginas, que eu acho que são necessárias de serem lidas por todos os profissionais da educação. E o caráter destrutivo, ele me traz bastante alento, porque ele vai me dar aquela lembrança de que nada é duradouro, né? Tudo pode acabar. O que é bom, o que nos parece estável, e aquilo também que é muito ruim, como o momento que nós vivemos. Esse negócio vai passar, né? E ele vai passar, e me importa, na perspectiva do caráter destrutivo, mais do que eu vou poder fazer a partir dele. É claro que eu não jogo a história fora, né? Nós somos sujeitos históricos, não jogo a história fora. Mas eu vou poder pegar daqui para frente e fazer escolhas e construir caminhos. E na perspectiva do caráter destrutivo, quando você olha a ruína, você vê caminhos. Não um caminho dado pelo outro, não essa solução que transcende, que virá como se nós fôssemos todos milagrosamente sair da pandemia pessoas melhores, uma sociedade melhor. Mas é uma decisão dos sujeitos de olharem para o caos, olharem para a ruína e dizer, há brechas, e eu vou, através dessas brechas, construir caminhos. E a perspectiva que a gente pensa, olhando para o coletivo Educação Infantil de Niterói, né, eu não sei nem se eu falei o nome do coletivo, mas é esse o nome dele, é de pegar esse estrago que essa situação nos traz e que coloca à beira da ruína aquilo que a gente projetou de educação infantil e estava segurando nas mãos, e dizer que com isso a gente vai, através da formação dos profissionais coletivamente, construir caminhos. Um caminho para uma sociedade que respeite a infância, mais do que ela fez até agora. Porque, na verdade, todos nós que militamos na educação infantil temos certeza disso, de que trabalhar, estar na educação infantil é militar pelos direitos das crianças. Se a gente precisa, e agora, dia 13, o ECA fez 30 anos,
um ECA que nunca foi completamente implementado, um ECA que é altamente desconhecido, um ECA que é volta e meia colocado sob ameaça, um ECA que profissionais da educação não gostam, não conhecem, né? Mas que a gente precisa estar sempre reiterando. Nós lutamos pelos direitos das crianças, nós tomamos decisões por elas, porque elas ainda não podem tomar as grandes decisões, mas nós precisamos estar atentos para perceber desde as pequenas decisões que elas podem tomar, que são enormes diante da gravidade do momento que elas vivem, a cada decisão que tomam, e respeitando a criança, fazer escolhas importantes para elas. Então, obrigada, Nasa. Nazaré, microfone desligado. Foi? A gente que agradece, Marta. Se a Annelise traz, né, uma centralidade na força da escolarização na vida das crianças na infância, você traz o tema da formação de professores, da precarização do trabalho e de uma certa naturalização dessa precarização no pré-pandemia, né? E traz a força do coletivo na organização, na qual você é uma das coordenadoras, que é o Coletivo de Educação Infantil de Niterói, e essa perspectiva da escuta no espaço de formação dos sujeitos, e um coletivo que abraça a sociedade para pensar junto caminhos para a infância e para as crianças, né? E o que construir da destruição. Eu acho que coloca ainda mais elementos aí para o nosso debate. Passo agora a palavra ao colega, o professor Tiago Araújo. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nasa, boa tarde, professores. Assim, primeiramente, eu quero agradecer a professora Nazaré Saluto pelo convite, né? Agradecer à Faculdade de Educação pela oportunidade de estar aqui, ao Fernando, de estar nesse encontro. Dizer que é um privilégio, né, estar aqui dividindo esse espaço com a professora Marta Maia e a professora Annelise. E são muitas questões realmente que eu venho pensando, né, a partir desse convite, né, e é desafiador, né, pensar o lugar da educação infantil como um projeto de sociedade pelo contexto que estamos vivendo, né. Contudo, é um movimento mais que necessário e oportuno para estar junto com os nossos pares, com as nossas comunidades, com as nossas unidades de educação infantil, à medida do possível, né, refletindo sobre a importância da educação, né, e desenhando uma pauta, né, sobre esse debate, né, e refletindo sobre as questões que emergem no momento, né, eu fiz uma retomada, né, de alguns textos, né, e de algumas leituras que de certa forma me deixam que me dá me traz um conforto de talvez pensar e refletir, né, a educação infantil, né, falar desse lugar que eu atuo, né, como professor na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né, atuando em uma creche, né, com crianças do maternal, e o quanto é desafiador, né, estar nesse lugar, né, e assumir essa postura na educação infantil, né. Gostaria de trazer algumas reflexões, então, pautadas até mesmo fazendo um link com o que a professora Marta Maia falou, do coletivo, né, pensar o coletivo como um espaço, né, importante para esse debate tão necessário e urgente na educação infantil. E aí eu fui pensar, né, no livro que me marcou bastante, né, enquanto professor de educação infantil, que foi Formação e Responsabilidade, né? E aí é um texto também que a Sônia traz nesse livro, que é Formação e Responsabilidade, que é escutando Mikhail Bakhtin e Martin Buber, né? Fiz uma retomada também da pedagogia da autonomia, né, que de certa forma me marcou enquanto professor de
informação, né? E fui buscar, de certa forma, de alguns aspectos da filosofia para entender nesse contexto com o Edgar Morin, né? E aí fazendo essa mistura, né? Um pouco como ousadia minha de pensar que projeto é esse, né? O que nós devemos pensar, qual coletivo que devemos criar perante esse debate na educação infantil. Gostaria de trazer alguns pontos que eu considero importante, que é falar da autonomia da autoridade, né? Pensar que é a responsabilidade e responsividade que o professor de educação infantil, até mesmo como a professora Marta colocou, precisa ter uma responsabilidade perante, né, esse trabalho com a educação infantil, entendedor dessas práticas, né, e também pensar numa possibilidade dialógica, né, para traçar um compromisso pela ética nesse cuidar e educar, né. Pensando assim, eu acredito que para pensar nesse coletivo, né, a gente precisa pensar de forma estar, né, junto com os nossos pares e pensar esse compromisso no social, de forma no coletivo a dialogar com outras áreas, né? A educação ela precisa estar aberta nesse momento, né, de reflexão a trazer outros saberes, que seja da área da saúde, da psicologia, da assistência, estar disposta a pensar a existência, esse lugar, esse ambiente, né, para que a gente possa realmente, de certa forma, estabelecer aí um coletivo na educação infantil e junto com essas famílias, né, que é principal, que é o primordial, né, esse diálogo com a família, né. E aí, assim, ser professor da educação infantil exige um movimento intelectual, cognitivo, relacional, né? Nós não podemos pensar, né? Não, hoje as crianças estão em casa, né? E aí fica a reflexão, né? Como elas estão, né? Como elas estão percebendo isso tudo, né? E como é que está esse contexto familiar, né? Então, assim, esse pensar o intelectual, cognitivo, relacional com essas famílias, dessas crianças, é um compromisso que nós devemos assumir para a formação desse humano, né? E pela possibilidade de que identidade é essa que nós temos enquanto profissionais de educação infantil, né? Entender que ser professor, né, é um ato coletivo, a gente não pode estar distante disso, né? Não estamos sozinhos nessa ação. Então, a gente precisa manter esse diálogo, né? Manter esse diálogo para que a gente possa construir com essas famílias, que eu acho que é o primordial, né? A gente não pode ir na contramão, né? Eu acho que a lógica não pode estar apenas para nesse momento pensar que o professor ele precisa dominar a tecnologia para dar conta de atividades remotas, mas aproveitar deste momento, dessa oportunidade, né, de talvez criar algum canal, algum vínculo maior com essas famílias, no sentido de pensar o que elas estão construindo com essas crianças, né? Por isso me vem essa reflexão sobre o coletivo, o laço com as famílias, né? E aí também me traz assim muitas questões a pensar sobre esse projeto de educação infantil enquanto sociedade. Que concepção de educação infantil que essas famílias têm, né? Existe um entendimento, né? Como essas famílias enxergam a educação infantil, né? É percebido aí o movimento, né? Vem sendo noticiado que existe um esvaziamento agora, de certa forma, e principalmente das famílias, das crianças que estão na rede privada, né? A gente vem aí acompanhando alguns apontamentos de que algumas famílias estão retirando as crianças da educação infantil, né? E aí fica a reflexão, né?
como essas famílias entendem, né, a educação infantil, e cabe a nós, né, profissionais de educação, pensar de que forma isso foi construído e de que forma nós estamos construindo isso com essas famílias. Daí pensar nesse coletivo, né, os laços com a família, né, esse lugar da educação infantil. Né? Fico pensando muito também que o professor agora não pode estar sujeito a uma lógica tecnicista, né? Apenas ser um seguidor de técnicas. Né? É claro que existe um debate, né? E a gente vai acompanhar as próximas diretrizes, o que estão se pensando, né? E aí é importante que esse profissional esteja, né, atento e participando desse debate com as outras áreas de atuação, né, a outro no coletivo social, né, frente à sociedade, que o profissional da educação esteja de forma multidisciplinar, com outros profissionais debatendo que lugar é esse, né, para que não venha realmente de forma pronta, né, um protocolo em que não foi pensado, né, pelo professor, pelas crianças, com as crianças, por essas famílias. Ou seja, a gente vai apenas dar conta daquilo que está vindo pronto, pensado por um outro. Né? Isso é uma reflexão que acho que é necessária nesse momento. Né? E pensar nesse poder do diálogo que nós temos, né, enquanto profissionais. É preciso estar atento e também pensar um projeto de sociedade para pensar que na educação infantil a gente precisa acompanhar o desenvolvimento das crianças, né? Não apenas instruir. E aí me preocupa muito, e é uma discussão que eu faço com os meus colegas na minha unidade, que atividades remotas nós vamos propor para essas crianças, né? Essa atividade ela visa apenas a instrução, quando na educação infantil nós pensamos no desenvolvimento, existe uma diretriz que nos dá uma base para realmente entender que na educação infantil fazer, né, dessas atividades, né, essa prática, ela visa o acompanhamento e desenvolvimento dessas crianças, né, o relacional. Então, assim, que atividades são essas que a gente vai propor para essas crianças? E aí fico muito pensar nessa lógica de será que, de fato, a gente está acompanhando o desenvolvimento das crianças ou a gente está colocando apenas atividade remota, né, para que realmente possa responder, de certa forma, ao que se espera da educação, sem pensar realmente nesse processo de desenvolvimento, né? Eu acredito que são muitos os desafios para pensar, né, esse projeto de educação infantil, né, e resgatar isso com a sociedade. O professor ele precisa, na verdade, gostaria de apontar aí um caminho, ele precisa refazer o caminho. Acho que a gente precisa refazer o caminho, porque as crianças que vão voltar agora, né, nesse retorno, né, que estamos pensando, elas vão voltar diferentes, né? Essas famílias estão voltando, né? Vão voltar de forma diferente, né? E aí, como é que eu penso, né? E de que forma nós estamos tratando com os nossos colegas, né? Com os nossos profissionais e professores, né? A relação do luto, né? As perdas, a existência, né? Dessas famílias, em que contexto elas estão. Aí fica a pergunta: nós vamos ficar preocupados apenas em aprender, né, um novo modo de lidar com a tecnologia para poder atingir, de certa forma, né, o objetivo que é oferecer atividades remotas, ou a gente vai ter a oportunidade de construir no coletivo, né, com essas famílias, né, esse pensar, né, sobre o que acontece, o que está acontecendo, né? Porque são muitas mudanças que essa pandemia, de certa forma, vai estar gerando nas famílias, né? Na sua forma de viver, na renda, né? E aí mostra exatamente a desigualdade que se apresenta. 2 minutos? Opa! Enfim.
são essas questões que eu gostaria de apresentar, né, que eu acho que é importante a gente registrar, né, a gente tem a oportunidade agora de registrar e refazer, né, retomar assim o caminho com essas famílias, né, de pensar o que nós queremos da educação infantil. E NASA também pensar na responsabilidade que, enquanto professor, né, de educação infantil, eu tenho, né, nós temos, né, com essas famílias, porque muitas das vezes eles só têm o acesso, né, ao professor, né, ou agente de saúde, dependendo da localidade. E aí, quando eu falo de responsividade, responsabilidade, é de trazer a autoria realmente. O professor ele precisa assumir esse lugar de autoria, né, e de responsabilidade, para que ele, junto com essas famílias, ele possa dar uma devolutiva para essa família e levar um conhecimento sobre o que está acontecendo, porque o professor, de certa forma, é uma ponte, né, um canal de oportunidade que a família tem de aprender, né, de conversar ou até mesmo de expor as suas angústias. E aí o professor ele precisa estar atento, né, a poder criar esse vínculo, né, e, de certa forma, com a responsabilidade, levar o conhecimento e dar a oportunidade para essas famílias de um debate que leve a um conhecimento sobre o que é educação infantil, o que nós estamos pensando sobre a educação infantil, como vai ser pensada essa rotina, esse ambiente, né, esse espaço, né, que agora, devido à pandemia, ele precisa ser com urgência reformulado. Então, é nesse sentido que eu coloco aqui algumas reflexões. Eu agradeço. Essa parte da mediação é super constrangedora, né? Você tem que ficar mostrando para o outro seu tempo, mas faz parte, né? Assim, a gente garante tempo para, talvez, a parte mais significativa, que é a conversa, que é escutar, né, nossos colegas e os interlocutores. Tiago, é muito bom ter você nessa mesa, um professor, um gestor, que está lá junto com as famílias, no cotidiano da educação infantil, junto com as crianças, com os bebês, numa rede enorme como a do Rio de Janeiro, que enfrenta muitos desafios. E eu acho que você traz para um eixo dessa discussão, que é o laço com as famílias. E falar de laço com as famílias é falar de uma perspectiva de educação infantil como projeto de sociedade que ela está colocada, mas não está sustentada e que dirá garantida, né? Que as famílias compreendem por essa primeira etapa da educação básica, o que as famílias sabem sobre rotina, sobre espaço, sobre organização do cotidiano das crianças, o que a sociedade sabe das experiências e da lógica da educação infantil, e quais são as apostas da sociedade brasileira na construção da educação infantil como um projeto nosso, né, para pensar a infância, para pensar crianças a partir de uma perspectiva cidadã, humana, digna, honesta. Então, eu acho que esses duas professoras e um professor, pesquisadores, estudiosos, né, que estão em diálogo com a sociedade, com a família, trazem questões importantíssimas e urgentes para a gente discutir. E eu acho que agora é a gente abrir essa roda e conversar mais. Agradeço muitíssimo o aceite de todos vocês. Vamos conversar. Obrigado, Nazaré. Pessoal, então agora vocês já conhecem a dinâmica. Eu vou abrir uma sala no Google Meet para a gente fazer uma roda de conversa. Vocês vão poder perguntar para os nossos debatedores. Só antes de fazer isso, deixar duas mensagens. Uma, primeiro, um registro. Então, agradecimento aqui a Nazaré, a Nelise, Marta e Tiago. Falas muito instigantes para animar a nossa roda de conversa agora. Registrar de novo o agradecimento a Michele e Josiane pela ajuda aí ao tornar a nossa conversa mais acessível.
Então esse é a primeira registro. A segunda mensagem é essa 11ª conversa com a FEUF faz parte do Festival em Casa com a FEUF. Então tivemos muitos inscritos e agora no segundo momento, dentro lá na roda de conversa no Google Meet, eu vou colocar uma lista de presença para quem tiver interesse. Então, coloco agora aqui, tanto no chat que vocês estão acompanhando, quanto nos comentários, o link para a nossa roda de conversa. Esperamos vocês lá. Um abraço para todo mundo e até daqui a pouquinho.